Olá, amados, graça e paz. Quando a palavra nos diz: aquele que tiver ouvidos, ouça, o que o Espírito nos diz às igrejas, está relacionado àqueles que estão aptos a ouvir, porque ele sempre adverte. Alguns pelo esfriamento do amor, alguns por amoldarem o ouvido somente em palavras próprias, que não é segundo o amor, o poder, o equilíbrio. Não esqueceram da exortação, franca e sincera. E quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, como comichões, não iriam suportar a sã teologia de Cristo, porque, e mesmo aqueles que advertem em espírito e em verdade, se alguém rejeita, está rejeitando não aquele que fala, porque não falamos de si, mas está rejeitando aquele que anuncia, que é o próprio Espírito Santo, onde a palavra diz que muitos acabam blasfemando contra o Espírito Santo por não aceitar a verdade. Se chama de idiota, não está chamando aquele que está anunciando, mas está chamando aquele que está usando a nossa boca a anunciar. Ainda que diga que é a palavra humana, assim nós temos a convicção daquele que nós temos a intimidade e também não importamos com setas inflamáveis, dados inflamáveis, porque andamos na mansidão. Nós perdoamos aqueles que nos ofendem todos os dias, assim como pedimos ao Senhor todos os dias que somos falhos, pecadores, e o confessamos como único e suficiente Salvador de nossas vidas, e nos apresentamos com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. Por isso, perseveramos dia após dia, ainda que, como Ele nos ensina, quanto mais setas inflamáveis e dados inflamáveis, mais somos promovidos nas regiões celestiais, porque são esses dados inflamáveis do maligno, daqueles que lançam, que não nos fere e transforma em bênção. Ele transforma toda maldição em bênção para aqueles que perseveram. Por isso é motivo de alegria quando se vem zombaria e insulto a nosso respeito, porque aqueles que têm a maturidade, eles sabem que quanto mais setas inflamáveis e dados, mais bênção que estamos para receber, ainda que alguns se julgam tarde, aqueles que irão contemplar, e nós perseveramos mesmo porque não importamos com isso, porque Ele já nos está dando algo precioso, que é o tesouro em nosso coração, e ainda está nos concedendo o pneuma, o fôlego de vida para mais um dia pelejar segundo a fé que opera em nós, segundo o escudo correto, que é a armadura do cristão, as ferramentas da qual Ele nos capacita, onde temos a chave, onde Ele disse que muitos herdaram da chave da sabedoria, mas não herdam o reino dos céus, e ainda desencaminha a muitos, do qual a porta foi-lhe fechada, assim como não tem a chave correta para abrir a porta. Bate e não encontra. Pede, mas pede por motivação errada, porque não está segundo o direcionamento do Espírito Santo, da qual Ele nos ensina. Continuo a apavorar esse povo com feitos assombrosos, porque o meu povo perece por falta de sabedoria e negligência no ensino, aonde ninguém por entendimento de próprios olhos se desvia do mal, aonde se armazena ira e cólera, mas nós seguimos no espírito da mansidão,
no espírito da sendo logânimo, um dia é como 1000 anos como um dia, daquele que está na natureza divina, daquele que nos ensina que ele é aquele que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, mas nós sim, todos os dias temos a oportunidade de aprender mais um pouquinho do nosso Senhor, do qual ele revela para aqueles que o buscam, aqueles que amam a sabedoria do alto, a encontram, são abraçados por ela e são aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, embora não sendo merecedores. Ele nos galardoa, porque a ninguém ele fica a dever, assim nos diz a palavra. E assim perseverai em mais um dia, sempre dizendo: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoando, amando os seus inimigos. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Assim nos ensina o Senhor: se te baterem numa face, oferece a outra. Ninguém é melhor do que o seu Senhor. Ele foi cuspido, o bateram com uma cana, o chicotearam, zombavam dele na cruz. Desce tu que reconstrói o templo em 3 dias, tu que desce da cruz, tu que salva a humanidade, não podeis nem o salvar, mas sabemos que aquele que perde a sua vida por amor do seu nome a encontra. E assim nós perseveramos em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.